Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa live de hoje. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Boa tarde. Da Karina, do Simples Aurora, acho que vai dar certo. Boa tarde, gente. Vamos chamando as amigas, mãe com bebês. Oi, Cá. Oi, tudo bem, Nath? Tudo Deixa eu bem? tentar ajustar meu tripé para ficar em pé aqui. Sim. Eu já tô mais craque aqui e faço umas gambiarra para deixar o celular. Sejam bem-vindas, pessoal. Hoje o nosso tema vai ser sobre o uso do sling, sobre essa necessidade do bebê de ser carregado. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a esterogestação, o que que é. E Isso mesmo. o Coração ao Colo convidou a Karina, que tem a Simples Aurora. Tudo bem? Gente, enquanto o pessoal vai chegando, cara, podemos ir nos apresentando, né? Sim. Então, pessoal, hoje a live vai ser comigo, Natália. Para quem não me conhece, né, eu faço parte desse grupo de doulas, o do Coração ao Colo. Também sou instrutora de yoga para gestantes, facilito dança para mães e bebês, e sou terapeuta corporal haitiana. E hoje o do Coração ao Colo vai preparar, né, essa live para a gente falar com as puérperas, com as mães com crianças, também para as gestantes que já querem conhecer um pouquinho desse universo, do que é, né, a necessidade do bebê do colo, o que é a esterogestação. E Cássia, presente para nós. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Karina, eu sou mãe da Pietra e da Lise, a Pietra de 5 anos, a Lise de 2, e eu sou proprietária da Simples Aurora, né, que é uma empresa que produz sling, produz mochila evolutiva ergonômica, agora nós começamos a confeccionar máscaras também, né, devido à necessidade do momento, e daqui a pouco a gente vem com surpresas para o inverno, assim, uns ponchos bem quentinhos. Então, quem tiver interesse nos produtos, tem o site da Simples Aurora, né, www.simplesaurora.com.br, tem o Instagram também, que é o @simples_aurora. Aí é só chegar lá, dar uma olhada nos produtos e tem bastante coisa gravada também, assim, para ajudar, como amarrar o sling. A gente também ajuda dando consultoria, agora não mais pessoalmente, né, só pelo Zoom ou pelo Skype, mas a gente continua auxiliando as mães e as puérperas mesmo à distância. É próximo, mesmo que virtual, né, Cá? Sim, é. Acaba sendo quase a mesma coisa, né, Nath? Porque a gente vai conversar assim como eu e você estamos conversando, né? É ao vivo, mas não é pessoalmente. Sim, sim. E muito bom, né? E a gente, tanto eu quanto você, imagino que a gente entrou nesse universo, né? Desse, você com a sua empresa e eu nesse universo também da maternagem, criando os nossos, né? Você começa Sim, com filhas sim. e eu É, eu comecei com a Pietra, né? Quando ela nasceu, eu queria muito fazer uma aula mamãe bebê e em Curitiba não tem tanto assim, né? 5 anos atrás tinha menos opção. E aí eu pensei na dança mamãe bebê, que é uma coisa que você faz também, e comecei a revender os produtos da Simples Aurora na época, né? Eu não era proprietária ainda, eu me tornei sócia, e aí quase ganhando a Lise, que tem 2 anos, que eu me tornei proprietária, assim, né? Que a Carol passou a bola para mim. Mas começou com as meninas, né? A gente acaba tendo um novo olhar, né, Nath? Para coisas que você não olha quando você não está gestante ou ainda não tem um bebê, né? Esse tema mesmo que a gente vai abordar hoje é um tema que normalmente as mulheres, quando não estão próximas, né, à gestação, ao puerpério,
não olham assim, né? Se você perguntar para uma mulher que ainda não tem filho, ela vai dizer, é esterogestação, né? Bem isso. Mas para aquelas que já estão nesse momento, se elas ainda não sabem do que a gente está falando, elas já têm uma pontinha de ideia, assim, né? Já tem alguma dúvida. E é para elas, na verdade, a gente vai falar do momento delas, né? Desse Sim, momento do puerpério. e por isso que é importante a gente promover esses espaços, né, Ká, de conversa, de orientação, você com a consultoria, e aqui essa live, né? Por isso a importância que a gente possa disseminar essa informação, porque a gente tem limite que dá colo, a gente. Vem cá, Pi. Deixa ela, amor. As lives é Tem assim, alguém querendo dar oi aqui, vem cá. as lives é mãe, criança, o meu menor Então. Só que ela saiu correndo. Ela veio para dar oi e saiu correndo. é assim. Ai, Então, assim, aproveitem para vocês tirarem as dúvidas, né? A gente vai explicar um pouquinho do conceito, dessa ideia, mas aproveitem aqui para ir já escrevendo as dúvidas. Também a gente está com a Doula Low e a Mel para auxiliar aqui, se caso eu deixar perder alguma pergunta que eu não consiga ver. E a ideia da live, então, é que a gente possa promover até essa cultura, né, cara? Porque a gente está falando de cultura mesmo, de conversa, né? Porque quando a gente fala de puerpério, há um mito ainda que quem está gestando não sabe concretamente como vai ser, né? E como sim. fazer também para criar esse bebezinho que tem tantas necessidades, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho disso, porque depois que o bebê nasce, né, ele vai precisar toda de uma formação também aqui fora, né? Tanto o corpo que vai estar se desenvolvendo, ele vai precisar de atenção, de cuidado. Então explica, cá, explica para nós o que é essa esterogestação. Então, gente, esterogestação é um termo que a gente usa para dizer que a gente precisa gestar o bebê fora da barriga, né? Então, a gente gesta o bebê dentro da barriga 9 meses. Aí ele nasceu. A gente precisa continuar gestando ele fora da barriga. Né? É meio estranho para quem não está acostumado, mas é isso. E por que o motivo, né? Por que a gente continua gestando o bebê fora da barriga? Ah, Karina, mas ele já nasceu, por que eu tenho que continuar gestando, né? Porque vários autores dizem que nós somos uma das únicas espécies que nascemos prematuros. Então, para a gente nascer sem ter, né, sem ser prematuro, a gente teria que ficar mais 3 meses, pelo menos, dentro da barriga da nossa mãe. Só que aí a gente não ia passar pela pelve, porque a nossa cabeça, né, o perímetro cefálico, que o pessoal fala, ia ser maior do que a pelve da mãe suporta passar. Então a gente não ia nascer por vias naturais. Né? E como a natureza é muito sábia, ela fez o quê? Não, então peraí, eu vou deixar esse neném nascer antes do que ele deveria, porque eu sei que essa espécie vai conseguir cuidar dele depois, né? Então aí a gente gesta ele fora. Tem autores que defendem 3 meses. Tem autores que defendem 9 meses. Por que 9 meses? Porque a criança começa a se locomover e começa a ter autonomia em relação à mãe a partir desse período, né? Por isso que tem autores que dizem, não, 3 meses é muito pouco, porque se você for observar um bebê, 3 meses é realmente muito pouco, ele ainda é muito dependente da mãe, né? Mas seria entre 3 e 9 meses esse período de esterosgestar, né? De continuar proporcionando para o bebê aquilo que ele tinha dentro da barriga. Sim. Isso é esterogestação. Isso eu vejo muito correlação também com o termo do puerpério, né? Antigamente a gente usava muito o termo pós-parto, quarentena, e a gente repara na literatura e na vivência mesmo que o puerpério é muito mais do que 40 dias, né? Há Sim. uma extensão aí dessa mãe se compreendendo, sendo mãe, essa mãe também identificando as necessidades do bebê, né? Então, essa esterogestação está muito relacionada também com esse puerpério, né? Do que Sim. todas Sim, as ações. se você for pensar no momento, meio que se mistura até, né, Nath? Sim, sim, Porque eles acontecem meio que simultaneamente. E eu concordo, imagina que um pós-parto dura 40 dias, não. Essa quarentena está mostrando pra gente que quarentena não dura 40 dias. né? O que envolve o estar ali cuidando de um bebê, né? Reconhecendo. Então, assim, isso que eu queria também conversar um pouquinho com você, porque a gente vê, né, que os bebês têm necessidade. Então, nós, enquanto mães,
Vamos entender o que que aquele ser que não fala vai demonstrar através do choro, de irritação, né? Vai demonstrar o que ele está precisando. Então, eles têm as necessidades de nutrição, de sono e de locomoção, como você falou, né? O bebezinho não nasce andando, então ele precisa nascer na via de parto, porque senão não tinha como ele se desenvolver mais lá dentro, então sai, mas não nasce pronto, né? Mas e sozinho ele também não se cria, precisa de alguém para cuidar, né? Sim. Então, também da necessidade de higiene, e aí esse vínculo, né? Essa mãe vai descobrindo essa linguagem, descobrindo aos poucos, gente, não tem fórmula, né? É aos pouquinhos que a gente vai identificando as diferenças de comunicação, né, do bebê. E aí vai se construindo e fortalecendo com afeto, né, Cá? Então conta um Sim. pouquinho pra gente aquela história, né, do colo mimar. É verdade ou é mito? É mito, né, gente? É mito porque assim, ó, você acabou de falar, eu vou falar de novo, né? O Uhum. bebê, ele nasce com várias necessidades, né? De higiene, de cuidado, da própria locomoção. Ele não vai de um lugar para o outro sozinho, você vai ter que levar ele, né? E ele também tem essa necessidade de colo. Colo é uma necessidade do bebê, né? Ele não vai ficar mimado, até porque um recém-nascido não consegue ter essa cognição, né? Essa parte racional desenvolvida ao ponto de, nossa, minha mãe me carregou no colo 9 meses, então agora, né, eu vou continuar no colo, eu só vou me acalmar no colo. Não é assim, porque na verdade a ideia da esterogestação não é mimar, é carregar a criança no colo enquanto ela precisa do colo, né? Não é que assim ela não vai para o chão, né? Ela não vai engatinhar, imagina. Ela vai explorar o ambiente, mas ela tem necessidade de colo, principalmente nos primeiros meses, né? E aí essa necessidade, ao longo do tempo, vai diminuindo. Quanto mais a locomoção dela se desenvolve, menor é a solicitação de colo, né? A gente vê isso na prática. Você tem dois, como eu. Eles querem explorar, eles querem andar, eles querem, né, mexer. E claro, eles também querem colo, mas não como um recém-nascido, né? O recém-nascido ele precisa até do colo para poder, né, ir de um lugar para o outro, porque a gente acha que o bebezinho, ah, não, ele não tem, às vezes a gente não dá conta de perceber as necessidades, inclusive de ficar na vertical, né? Eles ficam frustrados, eles ficam com tédio de ficar lá parado imóvel, vendo um teto branco, né? E de vez em Sim, quando uma luz, assim, e aí pessoas gigantes passando pelo lado dele, né? Uma mão, assim, sim, pensem, né? A gente não pensa nisso, mas imagine aquela mão gigante passando. Então, eles também sentem medo, né? Frustração. E o estar pertinho aqui nessa vertical, perto do coração, né, cara? Ele sentiu sim. a calma, né? A gente comenta que assim, ó, o que que faz o bebê se acalmar depois que ele nasce, né? Aí a gente tem que pensar como um bebê. O que que ele tem de informação no momento que ele nasce, né? Quais são as sensações que ele reconhece? É tudo aquilo que ele tinha dentro da barriga, né? Então, aquele ambiente intrauterino, né? É aquilo que a gente tem que tentar simular para o nenê se sentir tranquilo. Bom, então eu estou no mesmo lugar que eu estava, porque quando ele nasce, ele ainda acha que ele é uma extensão da mãe por um longo tempo. Você quer dar oi, filha? Uhum. Não? Como que E a gente aí, faz nessa como que transição, cara, então, como você está falando? Que seja mais. aí seria o seguinte, ele precisa, é que aqui, gente, tá todo mundo querendo dar oi. Vem dar oi aqui, então. Eita, oi, Vem pessoal. dar um oi, e daí a mamãe termina de explicar. Fala, oi, gente! Eu sou a Lizzie. Vem aqui dar oi, filha. De... É. Então vai lá com o pai, deixa a Tá mamãe dormindo. continuar explicando. Vai? Não. Então, aí é o seguinte, a gente precisa trazer para ele aquela sensação de apertadinho, que é o que ele tinha dentro do útero, calor, sentir os batimentos cardíacos da mãe, ouvir a voz da mãe e o balanço, né? Então tudo isso era o que ele conhecia ali. E aí você pega e coloca ele no colo, amarra ele no sling. Ele vai ficar apertadinho, sentindo o calor da mãe, ouvindo o coração, a voz, e aí você caminha, ou vai dançar, ou vai fazer aula da Nath, né, Nath? E aí, o que que acontece com o nenê na maioria das vezes? Ele dorme. Aí você fala, nossa, mas assim, por quê? Porque normalmente um recém-nascido tem uma necessidade de sono bem alta, né? Eu não sei aqui de cabeça, mas a necessidade é bem alta. Então, assim, a maior parte do dia ele vai dormir.
Só que ele vai dormir se ele se sentir acolhido. Oi, gente, eu sou a Pietra. Pietra. E aí, por isso ele dorme, né? A gente começa por eu dava aula como você, né? Você começa a dar aula, e aí o que acontece? Quase todos os bebês, na segunda música, estão dormindo. Porque você deu para ele tudo aquilo que era reconhecido dele no útero, né? Então ele fala: bom, eu tô no mesmo lugar que eu estava antes. Olha que gostoso. Sim. É isso? Isso aí é mito aquela história de o sling com a cor vermelha, ele vai também estar num ambiente assim mais lembrando esse outro. Já ouviu falar? Eu já escutei algumas. Então, do sling eu nunca ouvi, assim, eu já ouvi falar da cortina para as crianças, né? Tanto que a pedagogia a Waldorf fala, né, das cortinas meio rosadas que trazem essa sensação do útero. Mas do sling eu não sei. Do Não, sling eu nunca tinha ouvido falar, Nath. nunca viu. Ah, eu já escutei, assim, mas é isso que a mulher detestar, porque também não tem que ficar presa a uma cor, né? Porque Sim, é. Porque daí só pode usar vermelho, né? Não vai poder usar azul, preto, cinza e tal. E que eu não sei, sabe, Nath? tem umas estampas maravilhosas de sling. Tem aqui, ó, a Sim, Dona Lou comentou que o sling ajuda tanto a mãe a conseguir dar esse colo, né? Gente, vão fazendo suas perguntas, tá? A gente tem aqui nosso sim. roteiro. Eu acho esse é um ponto super importante que a Louise falou. Porque assim, ah, tá bom, então a maior parte do dia meu bebê dorme e ele não vai querer ficar o tempo todo no berço. Como é que eu vou ficar com ele o dia inteiro no colo, né? Com sling, né, gente? Porque haja abraço. É a vida, né? O slogan que a gente usa. Sim, sling é vida. Não é porque eu vendo, não, é porque é vida mesmo. Porque é vida para essa mãe, né? Que também tem as suas necessidades, os seus desejos. Então, a gente está falando, né, Kai, que você comentou da importância de a gente relembrar para esse bebê que nasceu o que ele tinha dentro do útero, né? Então, uma das oportunidades, uma das ferramentas que a gente doula indica, você como consultora, né, também com a tua empresa Simples Aurora, por isso que ela existe, né? A gente recomenda uma das ferramentas, o uso do sling, né, para poder simular essa condição que ele tinha lá e que dava muito conforto. Além do conforto, né, Kai, existe uma questão de limite. Porque Uhum. pense para um bebê, tá lá, naquele universo muito estranho, muito ar para ele, né? Dá um Sim, medão, dá um medão. E aí o sling, ele dá aquele contorno que a gente tem dentro do útero, né? Aquilo que ele vai se esticar, vai se mexer, e às vezes isso dá até medo na mãe, né, cara? Já vi mulheres falar assim: ah, ele não tá gostando do sling, ele tá ficando nervoso, tá chorando, porque ele tá se sentindo apertado. Então eu vejo isso como uma recorrência, né, das mulheres comentarem, não deu certo. Mas por quê? É algo novo também que ele está experimentando, né? Mas se a gente embalar, como você falou, né? Vai caminhando, vai também ninando, cantando, ele vai se relembrando desse útero, né? É um pouco sim. complicado. É, eu, assim, quando eu vou atender as mães na consultoria, eu sinto essa insegurança. E no começo eu ficava um pouco receosa de dizer, né? Olha, você não pode ter medo de deixar ele apertadinho, né? Hoje eu digo tranquilamente, ó, a sua insegurança, o bebê vai sentir, né? Então, primeiro, é uma necessidade dele estar apertado, né? Ele tem reflexos, por exemplo, o reflexo de Moro, né? Que para ele é muito estranho, porque ele não tem controle daquilo. De repente, o braço dele abre. Como é que é isso, entendeu? Então, para ele ficar ali apertadinho, é muito bom. E a mãe precisa entender isso, né? Porque se ela aperta e sente aquela dor no coração, o bebê vai ficar mal, né? O bebê vai chorar. E daí ela vai, quanto mais o bebê chora, mais ela se sente mal. E isso vira um ciclo, entendeu? Ela não consegue acalmar o bebê, né? Porque a primeira que tem que se acalmar é a mãe. Então, assim, eu coloco o bebê no sling e às vezes ele vai chorar. Às vezes ele vai chorar 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos e vai dormir. Porque ele está entendendo o que é aquilo ali, né? O mundo para ele é um universo muito novo, tudo é muito estímulo, né? Então ele está entendendo o que é ficar no sling de novo, né? Como é que é isso? Por que tem hora que eu tô solto e tem hora que eu tô aqui de novo, né? E a gente não sabe por que ele tá chorando, né? Às vezes a pessoa me pergunta, tá, mas eu ponho ele no sling, por que ele chora? Não sei, eu sei que ele vai se acalmar, isso eu sei, né? Então deixa ele aí, coloca uma música que você gosta, vai dançar, vai caminhar, que a probabilidade dele se acalmar é muito alta, né? Tanto que depois que a mãe cria essa segurança, é muito difícil você ouvir a mãe falar, ai, meu bebê não gosta do sling, né? Imagina, eu dou consultoria desde que a minha filha tem 1 ano de idade, né? Deve fazer mais de 4 anos que eu dou consultoria.
de todas as mães, acho que teve uma que falou pra mim, mas não deu certo esse negócio de sling. E daí, quando eu fui conversar com ela me falou isso. Mas eu me sinto insegura, porque eu não sei se eu tô fazendo o bem pra ele. Porque, gente, é assim, se você for entrar na internet, bater um Google, você vai achar corrente para os dois lados, de tudo, né? Então você precisa estar segura do que você está fazendo, que o teu bebê sente. Então, se você está sentindo medo, não vai rolar. Para tudo, né? Ah, vou desmamar, não estou segura, não vai rolar. Qualquer coisa, né? Então você tem que sentir que, bom, eu estou fazendo o que o meu instinto está pedindo para eu fazer, o que a minha informação me diz que é bom fazer e vai dar certo, entendeu? É. Olha só, Cá, a gente teve aqui uma pergunta da G. Ela começou a usar hoje o Sling Oi, Andressa. Ah, e perguntou se tem um tempo máximo por dia para usar. não tem. Tá bom. Não tem porque assim, gente, ó, eu ia entrar nesse ponto da ergonomia lá no final, mas a gente mistura as coisas para responder as dúvidas, né? Não tem por que eu ficar esperando até o final. Não tem tempo máximo, porque o sling, ele é ergonômico para a criança, né? Se ela tiver uma posição certinha no sling, ela não vai se machucar. Pelo contrário, sabe? É fisiológico aquela posição para a criança. Então não tem problema ela ficar horas no sling. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela teve dois como eu, e a segunda dela ficava no sling assim, tipo, o dia inteiro, 8 horas por dia no sling, sabe? E ela também é consultora de bem carregar, né? Então ela sabia que não fazia mal. E tá tudo bem, né? A menina hoje tem 3 anos e tá tudo certo com ela. Não tem problema de carregar um monte, gente. Não tem problema. Não Assim. tem Se problema. vocês... O Eu que não sei se eu já falo da posição ergonômica agora, Nath, ou deixo para falar no final, como a gente tinha combinado. retoma é o que também Tá. dá para ver nessa questão de limites, Cá, é porque o bebê que ficar com fome, ele vai chorar. Então vai ter mãe que vai desamarrar do sling para poder dar de mamar. E tem mãe que já pega uma prática e vai dar uma mamagem ali no sling, já viram, né, assim, mamou, parou, já dormiu, já tá no sling. Então, assim, cada mãe vai ter uma Desculpa te prática. interromper, Nath. Que é isso que a minha amiga fazia. O bebê acabava não saindo do sling porque ela já mamava no sling, dormia no sling, ficava ali, entendeu? Então ela só tirava para trocar fralda, E né? aí a outra necessidade, higiene, né? Então, fez um cocô, a gente, né, não tem muito tempo para ficar ali com a fralda, porque senão depois também vai dar uma assadura. Isso a gente vai ter que tirar, né, do sling. Então, isso, as outras necessidades do bebê vão te dar um limite também. Mas, assim, de fazer mal, não faz, né? Mas, gente, é assim, ó, você põe o sling, como a Ká falou. Há 6 anos atrás, a gente era uma ET andando na rua com sling. Hoje a gente já vê mais essa cultura. Ainda Uhum. é pequenininha a bolha? É, mas a gente já vê um uso maior, porque a gente está produzindo cultura, falando e relembrando das ancestrais, né? Porque o bem carregar, né? A Karina vai falar daqui a pouquinho mais disso. Ele, ó, todas as É muito. culturas usavam, né? E ainda usam. Então a gente aqui na nossa modernidade, muitas na cidade, vão e aí vão no mercado, né, Karina? A gente vai lá, gente, sempre vai ter os palpiteiros que vão olhar e falar: tá respirando? Não tá sufocando? Tá Não vai fazer mal? É. Não vai atrasar para andar? Gente, não. apertando, tá viciando no colo, depois não vai sair do seu colo. Não, o bebê de 10 anos vai estar no colo ainda, porque os Imagina, bebê de 10 anos vai estar aqui, ó, pendurado na gente. pendurados, Não, né? Então, não vai. deixa eu só voltar aqui. Teve mais uma. Perguntou a K. Custer. Perguntou dicas de como comprar um sling. K, então apresento você a Karina. Você não pegou no comecinho. A Karina, ela tem a empresa Simples Aurora, né? A K falou do site, tem o Facebook, que ela É, presta consultoria, né? sim. Eu posso falar um pouquinho, mas assim, ó, é muito particular o sling, gente, porque o sling ele tem uma variedade de modelos, né, variedade de tecidos. E assim, de tudo que eu já estudei, o que eu percebo é que é o que a mãe mais gosta, né? Que acaba atendendo assim. Claro, se você tem um sling de dry fit ou malha no começo, ou um, por exemplo, de sarja, e começa com uma cruz envolvente, eu acho que a Luísa está falando disso, é mais fácil, né? Só que eu acho que se a gente entrar nisso, a gente vai meio que fugir do assunto, entendeu? É, Mas daí é isso. a gente pode fazer uma live, né? Só sobre as dicas
de sling, de tecido, de amarração. É, porque cada um é uma particularidade, né? Tem os rígidos, tem os flexíveis, tem o de argola, tem, né? Então tem muita variedade dentro dos slings, né? Sim. Mas normalmente, via de regra, o wrap sling atende o recém-nascido e atende ele ao longo da vida, assim, né? Mas é pano para manga esse assunto. E também tem o peso do bebê, daí depende. Oi, Ale! Sim, Olha tem só, o peso do a bebê. Andressa perguntou e a Doula já deu uma respondida, que é sobre as perninhas para fora do sling, se pode ficar o do recém-nascido. Se a posição de sapinho te dá uma aflição, parece que dói a perninha, segundo ela, né? Que dá um nervoso, assim. Então, pode Então, estar o recém-nascido já com as pernas para fora? pode. Eu ia falar disso no final, Nath, mas eu tô vendo que a galera quer ouvir isso, então vamos responder agora. É Vamos. assim, gente. A posição ergonômica para o bebê no sling é isso que a Luísa falou, é a posição de sapinho, né? Então o joelho tem que ficar mais alto do que o quadril, formando um W que a gente fala, né? Então o bumbum embaixo, os joelhos em cima e os pezinhos, tá? A coluna bem arredondadinha, principalmente para o recém-nascido, porque ele não tem tônus muscular nenhum na coluna ainda. Então é bem arredondadinha, com o sling bem apertado, tá? E a barriga do bebê sempre virado para quem está carregando, tá? Nunca com a barriga do bebê virada para fora. E só sentado no sling. A gente não coloca o bebê deitado no sling, tá? E a perninha pode ir para fora? Sim, a perninha pode ir para fora. Se você for dar um Google na internet, você também vai ver linhas que defendem para fora, linhas que defendem para dentro, que é o que a gente chama de controvérsia no bem carregar, tá? Eu sou da linha que carrega com os pés para fora. Por quê? Porque isso te dá garantia da posição que o bebê está. Então você consegue perceber o joelho mais alto que o quadril e o pezinho virado para fora, porque o pezinho tem que ficar virado para fora, com o pé para fora do tecido. Se você está com o pé para dentro do tecido, você não consegue ver. E para mim tem mais uma desvantagem. Ele tem um reflexo de marcha. Então, se ele fica com o pé para dentro do tecido, ele fica empurrando o tecido. E aí você tem aquela sensação que a Nath falou de que meu bebê não está confortável no sling. Entendeu? Porque ele tem um reflexo, ele não está nem empurrando porque ele quer. Ele está empurrando porque se você ficar segurando o pezinho do bebê, ele vai empurrar. Ele tem um reflexo de marcha quando ele nasce, entendeu? Então, para mim, o pezinho é para fora do tecido, Vem para tá? É o fora, que eu né? indico. Sim. Que é esse sapinho, né? Tem que fazer um M, né? Do pé, É, joelhinho, bumbum, eu joelhinho. falo W, né? Mas é um M. Depende do jeito que você está olhando, né? É isso, assim. E isso eu vivi com as minhas filhas, porque, por exemplo, a Pietra, quando eu comecei a carregar ela, eu recebi a orientação de usar o pé para dentro. E eu usei o pé para dentro, tipo um mês. E deu, porque ela não ficava com o pé para dentro. Ela ficava empurrando o tecido e ela desajustava o ajuste que eu tinha feito no sling, sabe? E com a Lizzie, que é a segunda, eu já comecei com um dia de vida a usar ela com o pé para fora. O que a gente não pode, gente, é abrir a pelve da criança, tá? Então ela vai fazer a posição de sapinho, mas não necessariamente ela vai fazer a posição de sapinho igual a gente, né? Que já tem abertura de quadril e vai fazer assim. Não, ela vai ficar com o joelhinho aqui. Mas ela vai ficar com o joelhinho aqui de sapinho, com o pezinho para fora do sling. Só você não pode abrir o quadril, entendeu? Só isso. Você vai deixar ela abrir o que ela deixa, né? Cada bebê, cada recém-nascido já tem uma mobilidade natural. Você não vai forçar essa mobilidade, entendeu? Aí teve uma pergunta aqui da G sobre as posições. Então, assim, G, veja, né? Entre em contato com a Karina, veja os vídeos no site dela, porque tem várias possibilidades de usar o sling. Não sei se foi bem essa pergunta. Agora, a posição do bebê é bem como a Karina comentou, né? A importância dessa ergonomia ser respeitada para poder, né, estar trabalhando também com a segurança e a qualidade desse carregar, né, Karina? Que é Sim, um. sempre sentado, né? Eu falei, sentado, nunca deitado. Mas entra no Instagram da Simples Aurora, me manda um direct e a gente conversa. Eu tiro as dúvidas Deixa que eu ver surgir. se eu deixei passar mais alguma pergunta. Acho que não, né? A Lô deu ali a explicação da cruz envolvente. Então, a Verônica, pelo jeito é Verônica o nome dela, perguntou até que idade a gente pode usar o sling. Ah, sim. Isso tem a ver com o peso, tá, Verônica? Na verdade, não tem limite de idade. Porque a Luísa até respondeu aqui, ó, os dela foram até 2 anos e meio. Depende do que a criança deixa usar, né?
Mas depende do peso da criança, né? O dry fit suporta até 13, 14 quilos. Uma sarja suporta 25 quilos. E aí, quantos anos a criança vai ter com 25 quilos? A Pietra, que tem 5 anos, não tem 25 quilos ainda, entendeu? Então, não tem limite. Eu vendo, por exemplo, mochila evolutiva ergonômica, a Pietra de 5 anos anda na mochila. Carregada, quando ela está, por exemplo, numa feira que ela não quer mais andar de jeito nenhum, quer o colo, e a gente não aguenta o peso dela no colo, ela vai na mochila. Então, não tem limite de idade. Carrega até quando a mãe aguentar. Isso que eu ia falar, Karina. Carrega até quando a gente aguentar as nossas costas, né, e ombro. Então, o que eu vejo também é que assim, tem um momento do bebê da necessidade, então há uma diferença de você carregar esse bebê recém-nascido. Depois vai ter a fase que esse bebê vai para o mundo, ou seja, ele vai começar a engatinhar, vai começar a ficar em pé e querer correr. Isso pode ser que ele não queira mais ficar tão ali no sling, né? E que ele vai querer explorar outros ambientes. Mas vai ter um Uhum. momento em que, como a Ká falou, você vai estar numa feira, vai estar no mercado. Para quem é mais aventureiro, né? Vai estar fazendo uma caminhada na natureza. E a criança, você vai com ela. E aí vai chegar um momento que ela vai querer dormir, vai chegar um momento que ela vai cansar. E você tem esse utensílio que é a mochila ergonômica evolutiva, né? Que a Karina usou esse termo. Porque ela vai te permitir a usar com um bebê com um ano e meio, 2 anos, 3, né? E aí Sim, vai ter bebezinho com 4 que também vai querer colo. Então aí são momentos mais esporádicos, né? Que você pode usar isso. Eu é. sempre oriento, assim, as minhas alunas perguntam: ah, posso comprar a mochila? Eu falo, olha, veja, né, a transição do sling para mochila, porque a Karina pode até falar, mas vai ter um momento que é mais adequado comprar a mochila, né, Cá? Porque Na o verdade, a bebê se mochila, atrasar mais. ela só dá para ser usada a partir de 4, 5 meses, assim. Antes disso não dá, porque a mochila, ela é grande, entendeu? Até daria, na minha opinião, mas você teria que ter uma mochila do tamanho do recém-nascido. E qual que é o tamanho do recém-nascido, gente? Cada recém-nascido tem um tamanho. Então, assim, não dá, né? Normalmente a gente usa o wrap sling até uns 4, 5 meses, aí começa a usar a mochila, né? A mochila também tem dois tamanhos. Então, a mochila baby vai até uns 2 anos. A toddler vai de 1 ano e meio, 2 anos, até uns 4 anos, entendeu? Então, a mesma mochila também não suporta tudo isso, né? Mas a gente tem aí, ó, 3 carregadores, tranquilo, não é tanto carregador assim. Mas, por exemplo, para quem não quer adquirir uma mochila, o Rapsling dá conta de tudo isso. Entendeu? É só você adquirir um Rapsling que seja de um tecido rígido. A gente já tá falando disso de novo, né? Mas É que a gente adora, né? uma coisa que eu ia acrescentar, Nath, disso que a gente falou, ai, a gente carrega enquanto a mãe aguenta. É tão estranho essa frase, né? Só que eu gosto de dizer assim: a gente vai precisar dar colo para os nossos filhos, né? Então eu acho que os carregadores eles vêm para facilitar a nossa vida, né? Porque assim, vai ter momentos que a minha filha de 5 anos vai pedir colo. E aí? Aí eu tenho a opção de ou dar colo sem o carregador, que vai ficar bem pesado, né? É pesado carregar no braço, no lombo, ou colocá-la na mochila, que vai aliviar muito o peso. Para eu que estou carregando, entendeu? Então os carregadores vêm para auxiliar a gente a conseguir dar o colo que as crianças precisam, né? Que até a gente que é adulto gosta de colo. Sim, a gente sempre vai precisar de um colo, de um carinho, né? Um chamego. Então, Hum. deixa eu só ver aqui um pouquinho do que a gente está recebendo aqui de pergunta. Ó, teve uma pessoa que perguntou, ó, eu quero sling, gente. Realmente, vai atrás que o sling é uma ferramenta maravilhosa. A Low Flair, a Paola, perguntou: a minha bebê terá que usar gesso, pé está torto. Será que ela pode usar o sling? Então, eu vi a pergunta dela, Nath. Eu ia até pedir para ela me chamar no direct, Tá, porque é muito particular isso. Eu não sei qual o problema que a filha dela tem. Então, assim, o ideal seria ela me mandar uma foto, a gente conversar sobre isso, e aí eu consigo orientar, entendeu? Assim, na live, sem mais informação, eu acho um pouco arriscado, sabe? tá. Tem gente perguntando do site, gente, www.simplesaurora.com.br. O Insta é simples_aurora. Isso, se a Doula, a Lou, se você puder, ou a Mel que estão aqui acompanhando, copiar aqui, elas conseguem ver também. Gente, aqui para mim a Karina parou de aparecer, tá tudo certo?
Então travou aqui também. Travou? Eu não tô vendo a minha imagem mexendo, só isso. Assim, eu tô te ouvindo e eu tô te vendo. Mas eu não tô vendo o movimento na minha câmera. Então, eu não sei se tá travado aí pra galera. Mas dá para ouvir a Karina. Ó, a Dou falou que a mochila, a Lou falou até 20 quilos a mochila dela e ela carregou por muito tempo. A Águida falou, tenho o meu uso, tenho medo de estar pondo ela errada, né? Então é O amor importante travou aqui. conversar Você com a sabe como que assessora destrava? para você sentir segurança. Será que você entra, sai e entra de novo, Karina? Eu acho que sim. Eu vou tentar, peraí. Só a voz, né? Vamos ver ela. Deixa eu só aprovar ela de novo. Vamos fazendo as perguntas, gente. Estão gostando? Dá um coraçãozinho aí pra gente. Vamos ver aqui. Então, ó, prestar sempre atenção, né, gente, na forma de carregar o bebê. É bem importante. Ó, ela já entrou aqui de novo. Ah, agora eu tô vendo os coraçõezinhos. Oi! Oi, Acho que agora foi, né? agora foi. Então, a gente estava falando, né? Acho que as perguntas foram essas, assim, até o momento. Mas dessa importância, né, de você carregar assim com qualidade o bebê sabendo, porque existem alguns riscos, né? Então, risco de asfixia, como é? Do falta de Asfixia. ar. Isso, É né? por isso que eu Então, falei, gente, vou falar de novo. Não carrega o bebê deitado no sling, pelo amor de Deus. Quando põe o bebê na argola, por exemplo, né, aquele sling de argola, você vê foto na internet de gente carregando deitado. Não carrega deitado, olha, até arrepia. Porque o risco de asfixia é alto, eles não têm controle da cervical ainda. Eles não têm tônus muscular para puxar a cabeça para trás, entendeu? É bem perigoso. sim, ó, a gente está tendo uma avó aqui comentando como que ela gostaria de ter conhecido antes, né? Toda essa história. Pede para sua filha Nicole para Heloísa! você usar um Oi, pouquinho da sua Heloísa! neta. Que bom ter você aqui. Então, Nath, eu acho que a gente podia falar dos benefícios para o bebê e para a mãe. O Isso, que ia que te você acha? perguntar agora. Desculpa ter Vamos lá. atravessado. Não, isso! Fale para nós um pouquinho mais desses benefícios. Então, para o bebê tem um monte de benefício, tá, gente? Então, assim, o bebê ser carregado no sling ajuda a regular sinais vitais, como batimento cardíaco, temperatura do corpo, oxigenação sanguínea. Aí você fala, imagina. Gente, é muito incrível, assim, não é nem só o sling, porque a gente não está falando de sling aqui, a gente está falando de esterogestação, tá? Então, vamos supor que o teu filho está com febre, o teu bebezinho. E aí você fala, cara, eu não sei o que fazer porque eu não quero dar um remédio para ele agora, por exemplo. Você faz assim, você tira a tua blusa, tira a blusa do bebê, coloca ele grudado em você, né? E pode pôr um cobertor por fora, mas faz contato pele a pele com ele. A probabilidade da febre do bebê baixar é muito alta, porque a sua temperatura regula a temperatura do corpo dele, né? O bebê, ele tem um corpo que ainda é um sistema em evolução, né? Em construção, ele é inacabado ainda, né? Então, existem coisas que ainda não funcionam de forma 100% adequada, né? Tem uns gaps. Então, para ajustar esses gaps, tem o nosso corpo, porque o nosso sistema é um sistema que já está construído, né? Então, o meu batimento cardíaco funciona bem, a minha temperatura funciona bem, minha oxigenação sanguínea também. Então, eu posso colaborar para isso na vida do meu bebê, sabe? Eu tenho uma amiga que viveu uma situação muito que trouxe muita informação para a gente, porque a gente estudava isso na época, né? Vou até citar o nome dela, que é a Aline, que dava curso comigo de, de esterogestação, sling e tudo, carregar. E a filha dela teve que ir para o hospital com aquela, como é que é? Que é tipo uma pneumonia, mas eles chamam de um outro nome quando é um bebê. Enfim, é um pulmonar que baixa a oxigenação do sangue, né? Aí ela chegou lá, ela nem teve que ficar internada na UTI porque tinha começado o quadro naquela hora, assim, ela não estava mal, né?
E aí tá, ela viu a filha dela ali, ela junto no quarto, e aí a enfermeira vinha, deixava um negocinho no dedo da filha dela para medir a oxigenação do sangue, né? E a oxigenação do sangue ficava assim: 80%, 93%, 78%. E se não me engano, tem que ficar acima de 90%. 92% é o ideal. E ela agoniada, né? Ela olhando aquilo e falando, gente, como assim? O que eu faço? E daí na hora veio um insight para ela assim, falou, peraí, gente, eu trabalho com isso. Eu estudo isso, vem aqui, né? Tipo, colocou a filha dela no sling, contato pele a pele, e o que que aconteceu? A oxigenação sanguínea da criança só ficou acima de 90%. Cara, é surreal, não é história, a gente estudava isso. A hora que ela me falou, eu fiz isso, eu tô arrepiada de novo. Eu fiz isso e deu certo. Eu falei, caraca. Então, assim, o nosso sistema regula o deles. O que que melhora também? Refluxo, porque normalmente quando a criança está no colo, principalmente no sling, ela está na posição vertical, né? E como a criança só mama e ela ainda não tem o estômago que funciona 100%, volta, né? E aí quando ela está na posição vertical, a probabilidade de voltar é muito baixa. Então melhora refluxo, melhora o sono, porque ela dorme mais de dia. Aí ela dorme mais de dia, consequentemente, ela dorme mais à noite, porque diminui a produção de cortisol. Tem gente que fala, não, eu vou deixar meu bebê acordado de dia para ele dormir à noite. Não, gente, deixa ele dormir de dia, que daí ele dorme à noite, entendeu? Porque se você deixar ele acordado de dia, produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai subir, né? E melhora a cólica. Gente, tem um negócio desse de cólica que eu vou falar, não sei se vai ter gente que vai achar ruim, mas eu vou falar. Existem tribos indígenas que não existe um termo para traduzir cólica. Sabe por quê? Porque eles não têm cólica. Porque normalmente o índio, quando ele tem um bebê, o que, que o bebê faz? Fica pendurado na mãe o dia inteiro. O dia inteiro. Então ele tem todos esses sinais vitais acolhidos. Né? Ele tem calor o tempo inteiro, ele tem a voz da mãe o tempo inteiro, ele tem esse sistema, né, que funciona 100%, que é o da mãe colaborando com o dele, o tempo todo. Então o bebê não tem cólica, né? Existem autores que defendem que a cólica está relacionado à distância da mãe, porque o bebê não sabe que ele é um bebê separado da mãe, ele acha que ele é uma extensão da mãe, então ele quer ficar grudado. Então se ele ficar grudado, não tem cólica, daí a mãe vai me falar assim, pô, mas eu vou ter que ficar o dia inteiro com a criança no colo para ela não ter cólica. É, gente, no começo é puxado, mas é. E aí reveza com o pai, reveza com a avó, reveza com alguém, entendeu? Mas o ideal é que ele fique todo o tempo que ele quer, que ele solicita estar no colo. O que mais que tem? Eu falo dos benefícios para a mãe já, Nath, ou você quer falar um pouco? Então, pode falar da mãe, e aí eu contribuo com esse olhar da dança também, que é Tá. tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Sim, os benefícios para a mãe é o seguinte: ela normalmente tem menos depressão pós-parto, né? Porque o bebê, quando ele fica grudado na mãe, ele ajuda na regulação hormonal da mãe, né? Que eu nem vou entrar nos méritos porque não é a minha área. Mas tem a ver com serotonina, tem a ver com vários neurotransmissores que falam, né? Então, a probabilidade da mãe ter depressão pós-parto diminui, porque para a mãe, é estranho falar isso, mas para a mãe ter o nenê nascido também é um vazio. E é um vazio que ela preenche com o nenê perto, entendeu? Então, para a mãe também tem benefício. A gente fala, pô, mas eu estou carregando e é pesado. É pesado, mas vai fazer bem para a mãe, sabe? Eu digo porque eu já passei por isso, gente. Eu sei que o puerpério é trash, mas faz bem pra gente tá com o bebê grudado ali, sabe? Outra coisa que auxilia é na amamentação. Na amamentação, por quê? Quando o bebê está perto, ele ajuda a aumentar a produção de prolactina e ocitocina. A prolactina é o hormônio responsável por produzir leite. E a ocitocina é responsável por ejetar leite, né? Então, se não tiver ocitocina, não sai leite. E se não tiver prolactina, não produz leite, né? Tanto que, se você experimentar tirar uma soneca deitada do lado do seu bebê, a Nath, não sei se já passou por isso, você acorda normalmente, não todo mundo, mas a maioria, né, relata isso, encharcado. Tipo assim, é um rio de leite. Porque, gente, é instintivo, né? A gente é racional, mas nós somos bichos também. Então, você tá com o bebê ali do lado, é quase tipo como um leão, assim, entendeu? Com o seu filhotinho. E aí, o sistema dele também colabora para o seu. Tudo isso que eu falei que o nosso sistema colabora para o dele, porque é inacabado, o dele colabora para o nosso, porque o nosso também está num período de transição, né? Num período de dar tchau para a mulher que existia e dar oi para a mãe que está nascendo, né?
e que é uma construção delicada, e que a proximidade do bebê ajuda em toda essa regulação hormonal, assim. Para a mãe, eu acho que são esses os benefícios. Ai, que bom te ouvir, Karina. Mulheres, é isso assim, né? A gente tem esse lado instintivo, selvagem até, que vem das nossas ancestrais, né? Algo primitivo em nós. E também nós temos a questão emocional, temos a questão cultural. Então, é tudo sendo construído nesse puerpério, né? E nessa esterogestação, porque é para o bebê esse gestar fora, mas também é para a mãe. A gestação de 9 meses dentro do útero é para formar o bebê, mas também é para formar essa mãe emocionalmente, preparar ela para o nascimento, né? E a esterogestação também é contato do bebê, do desenvolvimento do bebê, que a Karina falou lá no início, né? Que tem autores que dizem que é 3 meses, outros 9 meses, porque está relacionado com a autonomia do bebê. Mas também é para essa mãe, né? É ela gestando aqui fora, né? É ela podendo perceber também os movimentos dela. Então, olha como a Karina falou, tem toda a questão aí hormonal funcionando, né? De benefícios para a mãe e para o bebê. Eu, como facilitadora de dança, percebo muito, né, o como a dança é uma ferramenta para fazer com que esses vínculos sejam fortalecidos, porque é criado, é no dia a dia que a gente vai reparando se o choro é mais de sono, se é porque fez cocô, xixi, se é porque está entediado, né, se está cansado, se quer mesmo o colo, se está passando por um pico de desenvolvimento, um salto. Então, nós vamos construindo essa nossa relação e esse vínculo, né? Então, entrando um pouquinho aí na minha seara da dança, né? Eu vejo que é uma das ferramentas. Cada mãe vai achar uma maneira de trabalhar essa esterogestação, né? De maneira mais leve também. Porque a gente tem as nossas dificuldades e quando a gente está sozinha, a gente não tem muito parâmetro para ver, puxa, mas isso acontece com outras mulheres, com outras famílias, né, Karina? Ela tá, e não é para a gente se comparar, mas perceber em rede de apoio o quanto a gente não está sozinha, o nosso bebê com as nossas dificuldades, que a privação de sono acontece, né? Que a minha vontade também, tipo, agora não quero pegar no colo, já tô cansada, né? Eu quero é dormir, me dá um tempinho aí para dormir. Quem que pode me auxiliar, né? Nessa minha necessidade de também poder dormir sem ser um pouco interrompida, né? Ou de tomar um banho sem ficar escutando, né? Ou idealizando que o bebê tá chorando. Quantas de nós falam assim, gente, eu entro no banho e escuto o meu bebê chorar, né? Então, também perceber isso, essa dinâmica do pós-parto. Então, a dança eu Então, vejo como uma possibilidade, né, dessa mulher poder se movimentar, organizar dentro dela também pensamentos e sentimentos para poder fluir, né? Então, eu vejo uns benefícios aí. Fica o convite para virem dançar. então. A Perguntaram Andressa para fez uma nós. pergunta aqui. Ih, deixa a mãe Aham. responder. Mas ficar muito próximo da mãe o tempo todo não pode causar uma certa dependência do bebê com a mãe, tipo, de achar que só a mãe acalma? Na Eu vejo que é verdade, mais ou menos. então, na verdade, não é bem assim. Para a gente que estuda isso, o bebê é uma extensão da mãe, né? Então, a gente entendendo que o bebê é uma extensão da mãe, sim, normalmente ele está próximo da mãe e vai acalmar mais, tá? Ele vai ficar dependente, ele ainda não tem desenvolvimento neurológico para assimilar isso. O bebê não consegue perceber que, nossa, agora eu vou chorar mais porque eu quero a minha mãe. Ele acha que ele é a mãe, né? Então, para ele é natural, assim, bom, me separaram da parte que sou eu, me devolve, sabe assim? Outra pessoa pode ajudar? Claro que pode, como a Nath acabou de falar, pô, a mãe tem necessidade de sono. E a nossa restrição de sono no começo é alta, né? A mãe no começo parece um zumbi, assim, com exceções, né? Com exceções de que tem criança que dormem bem, né? Tem criança que dorme perto da mãe, a gente não vai entrar nesse mérito, eu acho, dormir no mesmo quarto, dormir na mesma cama. Normalmente acalma o bebê, né? Porque tem a ver com esse lance da gente ser um sistema único, né? Então, se você está dentro do mesmo quarto, a probabilidade do bebê acordar é menor, né? Porque ele percebe que ele está num ambiente que a mãe está, tá? Mas o pai pode ajudar, porque o pai não pode ajudar. O pai é pai, né? Ele não está ali para ajudar, ele está para ser pai, né?
Então, sendo Fazer a pai, parte dele também, né? ele vai fazer a parte dele, exatamente. Então, ele vai dar colo quando precisa, ele vai deixar a mãe dormir quando precisa. A avó pode ajudar? A avó super pode ajudar, gente. Como assim? Dá sling para todo mundo, põe a criança no colo de todo mundo. Mas, via de regra, tem coisa que só a mãe resolve, né? Saindo das literaturas, entrando na minha casa, tinha hora que o Marcelo olhava para mim e falava, ai, pega o bebê, porque é você que sabe o que ele quer, eu não sei. É, porque a Porque essa mãe também relação é vai com a gente no afinando, né? começo. Sim, A gente tem tem uma autores, questão de por exemplo, afinar. essa Laura Gutman, ela defende que o puerpério, por exemplo, essa parte que a Nath entrou, aí até quando vai esse meu pós-parto, né? 45 dias? Não, ela fala 2 anos. 2 anos para a criança começar a reconhecer que o pai consegue ajudar assim, eu vou com o pai e vou sorrir igual eu sorrio quando eu tô com a minha mãe. Ela defende isso, né? Vai ter gente que não gosta desse ponto de vista. Eu acho bem realista, na verdade. Eu não olho para o ponto de vista dela e penso gosto ou não gosto. Eu só olho para minha realidade e acho que faz bastante sentido. Porque vai depender aí também, pessoal que está nos ouvindo, a questão do desenvolvimento do bebê. Então, não tem também uma regra. Cada bebê vai ter os seus saltos, os seus picos e Vai lá. psicologicamente se desenvolver. Então, vão ter autores que vão divergir, depende do qual o caminho da psicologia que vai estudar. Então, assim, eu estudo uma que a gente vai ver as etapas de desenvolvimento do bebê e vai estar relacionado com a fase mais oral, mais anal, mais dessa necessidade do bebê de se desvincular da mãe, porque ele vai ter um momento da simbiose. E quando termina essa Vai lá, simbiose? sim. Com a compreensão da mãe como um ser e do bebê outro ser. Né? Então, isso vai levar um tempo para cada família, para cada mãe. Karina, nos perguntaram aqui, você comentou que não pode carregar deitado, né? Mas isso assim nunca ou vai ter alguma idade que pode usar deitado? É estranho responder essa pergunta, porque eu respondo nunca, É sabe? nunca. Porque assim, quando que a gente quer carregar o bebê deitado? Quando ele é muito pequenininho. E quando ele é muito pequenininho, é muito perigoso. Quando ele é maior, ele nem vai caber deitado no sling, entendeu? Um bebê E ele de também não vai nem 5 querer, né? meses, ele não vai querer ficar deitado, ele vai querer olhar o mundo ao redor, entendeu? Porque ele já tem desenvolvimento motor, e ele já tem curiosidade, ele já tem desenvolvimento neurológico, entendeu? Então ele não vai querer ficar deitado, né? Quando normalmente eles querem ficar deitado é quando é bem pequenininho e é muito perigoso. Então eu digo assim, não carrega deitado, é Porque perigoso. assim, o que me parece, né? Dá a impressão de que quando a gente está assim com o bebê no colo, isso aqui é ergonômico. Agora, se Uhum. eu tô com o bebê aqui e coloco o sling, né? Ele acaba não sendo ergonômico do risco desse bebê ter uma asfixia, né? Acho que esse é o maior risco, né, Karina? E quando o Sim, bebezinho porque se você. tá daquele jeitinho ergonômico que a Karina comentou, em pé, com a perninha aqui assim de sapinho, e a cabecinha para o lado, o nariz para cima, né? Tá liberado as vias aéreas para ele respirar. Então, por isso que a Exatamente. recomendação é realmente não usar. Dá a impressão de que é legal, né? Porque Sim, é justamente para A Verônica respirar. está perguntando aqui também, por que que é perigoso carregar deitado? É porque assim, gente, é isso que a Nath falou. Deitado, o bebê, ele fica com a coluna arredondada, que se você for pensar é fisiológico, tá? Eu vou simular aqui. A criança deitada no sling, ela fica assim, né? Deitada dentro do sling, com essa posição da curvatura da coluna. Se o seu sling, que normalmente o sling que dá para a criança deitar é rígido, tá? Não é um dry fit, uma malha, não dá para a criança deitar porque ele cede, né? Ele vai fazer assim. E aí, se eu fizer assim, eu posso fazer ele não respirar. Ele pode morrer por asfixia, porque ele não consegue fazer. Ele não tem tônus muscular para puxar a cabeça de volta e conseguir respirar, liberar as vias aéreas, que foi isso que a Nath acabou de falar, entendeu? E assim, já teve casos de criança nos Estados Unidos morrer asfixiado nessa posição do sling. Então eu falo, gente, é impressionante. Tem gente que me chama no WhatsApp e não tá comprando nada. Ela só me pergunta assim: ah, eu quero um sling de argola para carregar meu bebê deitado. Eu nem vendo, eu já começo a conversar. Olha, você não faz isso, tá disso, daquilo, outro. Nem que a pessoa não me dê R$ 1, não tem problema. Porque é informação de segurança para a criança, entendeu? É muito perigoso. É. Karina, teve uma pessoa que comentou, né? Se a própria pessoa pode produzir seu próprio sling. Então, assim, Eu vi. gente, poder todo mundo pode, né? Eu vou responder assim, eu como professora, como doula, né?
o que que eu falo para as alunas? Claro que você pode, se tem uma mãe costureira, vai. Acontece, gente, que tem especificidades, né, de tecidos, a maneira, o tamanho. Então, assim, às vezes você podendo, né, comprar ou fazer uma consultoria, né? A Karina presta consultoria de sling. Então, assim, conversar para que você possa entender os diferentes tecidos, né? Porque na internet, como a Karina falou, põe lá um Google, vai aparecer de tudo, gente, né? Então, vejam, né? Tudo a gente pode, se a gente quer, a gente vai atrás e faz. Agora tem uma diferença do dever, né? Será que eu devo? Então, estudem, percebam, para não colocar o bebê de qualquer jeito, né? Ou qualquer tecido, porque também aí a Karina falou que a posição tem a ver também com esse respirar melhor ou não. O tecido também tem, né? Um jeito da como que fala na costura? A sarja, né? Sarja, aham. Tecido. Tudo faz diferença também. Sim, Não é na é verdade para falar que assim. vocês não podem, é só para cuidar. Sim, o meu ponto de vista é que pode, não tem problema, assim. Os índios pegavam pele de bicho e carregavam a criança, entendeu? Se você for procurar foto de indígena na internet, tem zilhares de panos, sabe? Eu vou confessar, eu já carreguei com um lençol, porque eu fui na casa dos meus pais e esqueci o sling. Olha que vergonha, a pessoa tinha 500 sling, 500 não, uns dois. Mas não levei, entendeu? Eu tinha que carregar a criança. Dá para carregar. Eu acho que o mais importante é você se informar de como fazer isso. Entendeu? Qual a metragem que o pano tem que ter, qual a largura que o pano tem que ter, porque isso tem a ver com a segurança do bebê no sling, entendeu? Então, olhando por esse ponto, que foi o que a Nath acabou de falar, é mais fácil você comprar um. Você vai ter mais trabalho para fazer um, porque você vai ter que se informar a respeito. Mas eu não vejo muito problema, não. Eu até queria acrescentar uma coisa aqui que a Nath falou da ancestralidade, eu acho isso bem bonito, para falar dos índios, que eu super admiro eles, porque eles fazem isso de forma muito instintiva, né? A gente acabou se afastando muito disso. E, gente, eles carregam os bebês de forma ergonômica no sling sem nunca ter estudado ergonomia, sabiam, né? Eles não sabem o que significa essa palavra. Já para o índio falar ergonomia e falar, ah, que ergonomia, minha filha. Mas todos eles, se você for olhar a foto, todos eles carregam com a posição da perninha em M, a coluna em C, virado para eles. Todos, é impressionante. Até tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu não sei o nome, porque tá de Bortoluzzi. Ela está perguntando se o bebê ficar muito em pé também não traz risco. O bebê não vai ficar em pé no sling, gente. O bebê vai simular a posição de sapinho, que é a mesma que ele fica dentro do útero, tá? Então não é uma posição que faz mal para o bebê, porque ele ficou, não vou dizer 9 meses na barriga naquela posição, porque ele não fica desde o começo, ele não tem o tamanho para ficar na posição de sapinho, né? Mas vamos supor que ele ficou os 4 últimos meses, muito provavelmente nessa posição, né? Não faz mal. Ele pode ficar, porque ele não está em pé. Ele está na posição fisiológica dele. Quando você pega um bebê no colo, principalmente um recém-nascido, ele já assume imediatamente, de forma reflexa, a posição de sapinho. A gente não precisa nem fazer a posição de sapinho nele, entendeu? Então não traz prejuízo e não tem limite de hora. A gente falou disso lá no começo. Por isso que a ergonomia comenta, né, desse bebê estar sentado, vascularizado esse quadril, né, nessa posição aí de sapinho, de M, ele olhando para você, porque se ele tá pro lado da frente, olhando para frente, ele já tá tendo a sobrecarga aqui, né, Karina? Já tá sentindo a sobrecarga. É que nem você pensar a gente numa rede. Se você senta numa rede, né, Karina? Tem umas fotos que Na mostram foto, tem. quanto peso, se você tá de um jeito ou de outro, você já vai sentir sendo puxado, né? E isso vai comprometer ali toda a questão do quadril. Então, gente, a nossa live daqui a pouco vai terminar. Já tô vendo aqui que são 4:05. Daqui a pouco já vai cair. Mais Uhum. alguma questão, Karina, que você gostaria de falar antes da gente se despedir? Olha, na verdade, assim, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei bem feliz, bem lisonjeada com o convite da Nath, para falar sobre esse tema que, assim, ele é inspirador para mim, porque eu acho que a gente ainda não tem essa cultura, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar disso, mais as mulheres vão conseguir se empoderar, né? Porque instintivamente, se você para conversar com elas, tem muita coisa que elas têm de informação aqui dentro, mas que elas não conseguem validar, porque a cultura fora fala o contrário, entendeu? Então, quanto mais a gente levar essas informações que conseguem empoderar isso que a mulher sente,
para mim é muito valioso, sabe? Porque a mulher simplesmente consegue virar aquela chavinha de que ela consegue ouvir o que o coração dela está dizendo que ela tem que fazer, que é o melhor para o bebê dela, né? Obrigada, Karina. Muito obrigada, mulheres. Qualquer dúvida, escreva pra Imagina, eu que gente, escreva agradeço. pra Karina.